Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é uma aula que se destina aos alunos do Unifeso, matriculados no curso de Biomedicina, que estão cursando agora Bromatologia. Tá? Eu sou a professora Ana Dutra e vou trabalhar essa matéria com vocês. Gente, quando a gente fala em alimentação, a gente não tem como dissociar isso da cultura alimentar. Tá? Na hora que a gente fala de escolha de alimentos, a gente tem que considerar o fator econômico, o fator social e o fator cultural, ok? O fator econômico, porque ele vai correlacionar qual o tipo de alimento escolhido cabe no seu orçamento. Eu quero comer isso, mas eu não posso, então eu vou me adequar àquele outro que é equivalente. Tá? Tem o ponto cultural também, ok? Eu escolho comer alimentos com os quais eu estou acostumada a vida inteira. Já me foram apresentados. Eu sou uma pessoa um pouco curiosa, eu gosto de procurar novos alimentos, eu gosto de experimentar sabores. Então, isso vai me estimular. Entretanto, o alimento ele tem que ser atraente para mim, tá? Ele não vai simplesmente, olha, aqui está um alimento, tá um prato lindo, maravilhoso, eu experimento e o sabor não me agrada. Eu não vou continuar comendo, ok? E a maior parte das pessoas é assim. E o contrário também pode acontecer. Você pode ter um alimento com aspecto nada apetitoso, nada atraente, e na hora que você experimenta um dos melhores sabores que você já experimentou. Tá? Então, o consumo de alimentos, em primeiro ponto, ele tem que visar a saúde. A gente se alimenta para obter energia, ok? E com essa energia a gente consegue exercer nossas funções vitais. Outro ponto importante é a textura desse alimento. Okay? Se ele tem uma textura um pouco mais rígida, um pouco mais arenosa, como o açaí, um pouco mais macia, como alguns pães, ok? E essa textura do alimento, ela vai conversar com o tato, ok? Com o contato que eu tenho com o alimento na hora que eu estou mordendo, ok? Na hora que eu visualizo esse alimento, aquela crocância dele, aquela textura me atrai, aquela maciez me atrai. A audição. Se é um alimento um pouco de textura rígida, na hora que eu consumo, na hora que eu mordo, eu escuto creque, creque, a crocância. Tá? E o paladar também vai estar associado em função do sabor que está associado ali àquela textura. Dou o exemplo do açaí, que é um alimento, a polpa pura de açaí é um alimento arenoso. Né? Então você consome e você percebe aqueles grânulos ao longo da língua. Tá? A cor desse alimento ela também vai estar relacionada à visão. Okay? Você observa, tem uma maçã que ainda não está, que não está completamente vermelha e tem uma maçã completamente vermelhinha. Ambas maçãs vermelhas, não estou falando de maçã verde, tá? Quando você observa as duas, automaticamente você se sente mais atraído pela de cor mais intensa. Tá? O aroma, gente, o nosso olfato está envolvido aí. O aroma vai estar relacionado aos odores que são liberados, aos cheiros que são liberados por aquele alimento. E aquele alimento e esse cheiro vai definir se eu estou interessada em consumir aquele alimento ou não. Ainda assim, o sabor vai definir. Né? Pode ser o prato mais lindo do mundo e quando eu provo, não está gostoso. Tá? O paladar e o olfato, eles têm uma comunicação muito direta. Tanto que nós temos uma classe de aditivos que são os flavorizantes, que além de atribuir sabores, ele atribuem odor também a esse alimento. Tá? Então, a questão das características do alimento, do consumo de alimentos, vai estar relacionada aos nossos sentidos. E esses aditivos alimentares, né? E agora a gente conversa. Aditivos alimentares. O que é isso? Para que serve? São aqueles ingredientes adicionados intencionalmente aos alimentos sem propósito de nutrir, com o objetivo de mudar características físicas, químicas, biológicas ou sensoriais. Durante a fabricação, processamento, preparação, tratamento, embalagem, acondicionamento,
armazenagem, transporte ou manipulação desse alimento. Tá? A definição não inclui contaminantes ou substâncias nutritivas que sejam incorporadas para manter ou melhorar suas propriedades nutricionais, ok? Então, a gente não está falando de um alimento enriquecido com vitamina, com ácido fólico, com ferro, tá bom? Esses enriquecidos, eles não são aditivos. No Brasil, a indústria aqui de alimentos segue as diretrizes do Ministério da Saúde e a agência responsável por essa fiscalização e coordenação é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Ela vai estabelecer as condições gerais e fatores essenciais de qualidade de corantes empregados na produção de alimentos e bebidas, por exemplo. Tá? Para um aditivo alimentar ou coadjuvante de tecnologia ser aprovado no Brasil, são consideradas referências internacionalmente reconhecidas como Códex Alimentários, a União Europeia, a EMA, e, de forma complementar, a estadunidense Food and Drug Administration, FDA. Tá? Esse critério ele é estabelecido pela legislação brasileira. Nós temos diversas legislações que foram adequadas também por conta da formação do Mercosul, no início dos anos 2000. E a formação do Mercosul fez com que diversos aditivos que eram usuais em um país tivessem que se adequar à realidade legal do outro. Então, aditivos que não eram permitidos no Brasil, por exemplo, a Argentina, que consumia com fartura, ele teve que se adequar e produzir uma linha, rever sua linha, para poder comercializar aquele produto no Brasil. E o Brasil da mesma forma. Tá? Todos os países do Mercosul passaram por esse processo. Quais são os aditivos alimentares que não podem ser usados nos alimentos? Todo aquele aditivo que não estiver autorizado pela legislação específica. Ok? Todo grupo de aditivo vai ter uma legislação específica. E se aquele tipo não está contemplado naquela listagem, ele não vai poder ser empregado em qualquer tipo de alimento produzido e comercializado aqui no Brasil. E quem são esses aditivos? Eles são vários. Temos edulcorantes, aqui, deixa eu botar uma corzinha. Temos edulcorantes, corantes, conservantes, antioxidantes, emulsificantes, espessantes e gelificantes que têm uma propriedade muito parecida, estabilizantes e outras classes. Vamos observar algumas agora. Corantes. Bom, quem conhece cores, entende o porquê de usar corantes em alimentos, né? Voltando no exemplo da maçã, uma maçã vermelha com a casca com porções de vermelho menos intensas que uma maçã totalmente vermelha, ela é menos atrativa. Então, qual é o recurso industrial? Eu não estou trabalhando com produto in natura, eu estou botando esse aditivo num produto industrializado, ok? Então, eu vou atribuir esse corante para realçar a cor daquele alimento, para atribuir uma cor que deveria ter naquele alimento. Se eu estou lançando um chips que faz alusão à cenoura, eu tenho que botar uma cor que associe aquele alimento, tá? A classificação dos corantes vai ser corante orgânico natural, corante orgânico sintético artificial, corante orgânico sintético idêntico ao natural e o corante inorgânico. Tá? Aqui temos alguns exemplos deles. Temos as antocianinas, olha, falando no açaí aqui de novo. Ok? Temos carmim cochonila. Sinto muito, vegetarianos, toda vez que vocês comem algo com uma cor vermelha intensa, tem risco de vocês estarem consumindo o carmim cochonila, que vem desse bichinho aqui, desse artrópodezinho aqui, a cochonila, que quando você esmaga o bichinho, sai essa coloração vermelha intensa do corpinho dele. Tá? E isso não traz nenhum mal à saúde humana, ele é amplamente utilizado na indústria de alimentos. Dentre os sintéticos, nós temos aqui a tartrazina, ok? A tartrazina é aquele corante amarelo que a gente encontra em balas, doces, biscoitos.
E ele se destaca das outras cores porque ele tem um potencial alergênico muito grande. Então, quem tem alergia a corante amarelo de tartrazina, toma muito cuidado com alimentos que tenham cor enaltecida. Verde, alaranjado, amarelo, porque podem ser misturas do corante amarelo de tartrazina com o vermelho, com o azul, para chegar naquelas outras cores. Okay? E em relação aos edulcorantes, okay? Eles são substâncias diferentes dos açúcares que vão conferir sabor doce ao alimento. Podem ser usados para substituir total ou parcialmente os edulcorantes. Tem poder adoçante muito superior da sacarose. E os mais utilizados ao longo do tempo foram sacarina, ciclamato, aspartame e o esteviosídeo. Okay? Esses edulcorantes podem ser naturais ou artificiais. Nós temos a fenilalanina, Bem, como eu falava, nós temos a fenilalanina somada ao ácido aspartico, que vão gerar o aspartame. Nós temos exemplos de lactose, de sacarina, do aspartame aqui, a molécula final, como nós podemos ilustrar, ok? Essa tabelinha, ela traz pra gente uma comparação muito relevante aqui, o que se destaca, né? É o nome do edulcorante e o poder adoçante que ele tem comparado com a sacarose, que é o açúcar comercial mais barato, mais acessível que a gente tem, ok? Então, aqui ele compara sulfame, aspartame, ciclamato, sacarina, estévia, frutose, com o poder adoçante que eles apresentam. Porque quanto maior o seu poder adoçante, menor quantidade será necessária para obter aquele sabor desejado, tá? Aqui a gente percebe que a estévia tem poder adoçante 300 vezes maior que o açúcar, e o com menor potencial aqui é o ciclamato, com 40 vezes o potencial de dulçor, 40 vezes maior que o açúcar comercial, a sacarose. Nós temos também efeito inverso, tá? A lactose, por exemplo, que é o monossacarídeo principal do leite, ele tem um poder adoçante invertido. Ele é 0,15 vezes maior que o açúcar, ou seja, a sacarose é muito mais doce do que a lactose e o manitol também, ok? Ele tem poder adoçante 0,45 vezes menor que o açúcar. O sorbitol tem um poder adoçante 0,5 vezes menor que o açúcar. O xilitol não estava contemplado nessa tabela. E quando a gente pensa aqui na sucralose, a gente percebe que o poder adoçante dela vai de 600 a 800 vezes maior do que a sacarose. Tá? Mudando de classe agora, nós vamos entrar nos conservantes, que são substâncias que vão impedir ou retardar as alterações nos alimentos provocadas por micro-organismos ou enzimas. Tá? Esses conservantes eles podem ser gases, ok? Alguns epóxidos, como o óxido de etileno, que é utilizado com a finalidade de reduzir população microbiológica e infestação de insetos. Esse óxido de etileno ele foi empregado em embalagens inteligentes alguns anos atrás, onde produtos frescos in natura, banana embalada, fruta seca embalada, milho embalado, esses alimentos que eram descascados e comercializados, alimentos in natura que eram descascados e comercializados, ou simplesmente reembalados, eles recebiam uma injeção de óxido de etileno dentro dessa embalagem para ajudar a prevenir a degradação, para evitar que alterações de micro-organismos ou enzimas ocorressem na velocidade normal. A intenção era desacelerar o apodrecimento, né, a perda desse alimento. Um dos mais conhecidos e mais populares é o ácido benzoico, é utilizado no controle de fungos e leveduras, ok? E temos aqui nitratos e nitritos também, utilizados amplamente em produtos cárneos. Antioxidantes. Dentre esses antioxidantes, nós temos mais famosos o BHA e o BHT, que
são compostos fenólicos, o butil-hidroxianisal e o butil-hidroxitolueno. Temos também o ácido ascórbico, que é a vitamina C, é uma versão natural, né? Uma versão orgânica desses antioxidantes. Tá? Às vezes você adquire o produto alimentício pensando, nossa, ele é rico em vitamina C. Colocaram vitamina C nesse produto. Será que foi para te oferecer mais vitamina C na sua dieta? Ou será que foi para poder conservar, evitar oxidações, né? E perda da qualidade visual, perda do aspecto sensorial desse produto ao longo do tempo de venda, né? Outra classe que nós trabalhamos também são os emulsificantes. Os emulsificantes são substâncias que vão tornar possível a formação ou manutenção de uma mistura uniforme de duas ou mais fases immiscíveis naquele alimento. O que é isso? Primeiro a gente tem que pensar numa emulsão. O que é uma emulsão? O leite é uma emulsão. O teu condicionador é uma emulsão. Tá? Numa emulsão você tem a fase aquosa e a fase oleosa juntas no mesmo produto. Se você percebe que esse produto ele não está mais uniforme, como se estivesse dessorando, houve quebra nessa emulsão. Okay? Então, quando você consegue conciliar ao longo do processamento daquele alimento a fase aquosa com a fase orgânica daquele alimento e ter um produto homogêneo ao final do processo, então você obteve uma emulsão. E alguns produtos podem ser adicionados para facilitar a obtenção dessa emulsão, porque não é apenas leite, uma emulsão de caráter alimentício que a gente consome amplamente. A maionese, por exemplo, é um exemplo disso. E a lecitina de soja, ela é um ótimo emulsificante amplamente usado na indústria alimentícia. Outra classe de produtos muito importante são os estabilizantes, ok? Eles vão tornar possíveis a manutenção de uma dispersão uniforme de duas ou mais substâncias immiscíveis de um alimento. Ana, então a gente volta no caso da emulsão. Pode ser uma emulsão ou pode ser dois produtos quimicamente immiscíveis, mas não necessariamente água e óleo. Tá? Podem ser que ao longo da produção daquele alimento saborosíssimo, dois componentes não tenham uma facilidade química de se manter próximos. Tendam a se separar e isso afetaria o aspecto, né, o visual daquele alimento, comprometendo a estabilidade daquele produto. Então, faz-se o uso de um estabilizante para poder manter a dispersão dessas substâncias immiscíveis dentro daquele alimento. É um dos maiores grupos de aditivos e a maioria são substâncias de origem natural, como a goma guar e o ácido cítrico. Outra classe muito empregada na indústria alimentícia, espessantes. São substâncias que aumentam a viscosidade de um alimento. Como o exemplo aqui da foto, esse produto ele tenta simular um produto que envolveria polpa de fruta. E a polpa de fruta ela tem uma característica, uma textura diferenciada. Então, para tentar alcançar essa textura, lança-se mão do uso de um espessante. E os espessantes mais utilizados são o CMC, que é a carboximetilcelulose, e a goma xantana. Tá? O CMC é um derivado sintético da celulose, obtido através de tratamento da celulose com hidróxido de sódio, monoacetato de sódio. Então, você faz um processamento químico da celulose para obter a carboximetilcelulose. Já a goma xantana é um produto de fermentação bacteriana. A Xanthomonas campestris produz essa goma como metabólito secundário do seu metabolismo, tá bom? É um produto de origem natural. Outra classe que conversa com a que a gente viu anteriormente, os geleificantes. Eles vão atribuir uma textura que a gente deseja com característica da formação de um gel, ok? Como na imagem a gente vê aqui a questão da gelatina, tá? E alguns gelificantes utilizados em alimentos são gelatina, alginato de sódio, alginato de cálcio, agar, carragena e pectina, ok? Essas substâncias vão atribuir essa textura
Ana, então essa textura vai ser sempre uma gelatina, sempre vou ter esse gel no final. Não, você pode quantificar, pode dosar a quantidade que você quer e obter texturas diferenciadas. A última seria essa característica de gelatina mais rígida aqui. Mas você pode passar pela textura de geleia nesse meio caminho também, que é uma coisa mais decomposta. Antiumectantes, ok? Eles são muito importantes. Geralmente eles são adicionados na embalagem, né? Não sei se alguém aqui já reparou que alguns medicamentos que consome, alguns produtos que compra, vêm, alguns itens, né? Como bolsas, vem com um sachêzinho ali dentro. E esse sachêzinho tem um antiumectante para evitar que a umidade presente no ambiente afete a qualidade daquele produto. E tem alguns antiumectantes que eles vão preservar a umidade daquele alimento em função do local onde ele é acondicionado. Ele pode ter uma perda grave da umidade e se você perde água em determinado alimento, isso afeta a textura, afeta a aparência dele, o aspecto comercial pode perder o poder de venda. Então, para proteger os alimentos de perda de umidade em ambientes de baixa umidade relativa, que vai facilitar a dissolução de uma substância seca no meio aquoso. Se eu tiver um tipo de sal que ele é insolúvel em água, algum sólido, na verdade sal é um péssimo exemplo, algum sólido que seja insolúvel em água, você está gerando um produto que é carreado por uma solução aquosa. Então, para facilitar essa retenção de umidade, né, você insere um antiumectante na formulação para poder ter o produto final, para poder dar sequência a essa produção desse alimento. Aqui temos alguns exemplos, como silicatos, são a combinação de sílica com outros minerais. Os sílicos e silícios são empregados numa gama absurda, foge muito da indústria alimentícia apenas. Temos carbonato de cálcio, que é muito comum, mas também temos ferrocianeto de sódio, alumínio, silicato de sódio, dióxido de silício, são muitos. Aromatizantes. Essa substância ou mistura de substâncias com propriedades aromáticas ou sápidas, capazes de conferir ou reforçar o aroma e o sabor dos alimentos. Tem 4 tipos permitidos pela legislação brasileira hoje: as essências naturais, as essências artificiais, o extrato vegetal aromático e o flavorizante quimicamente definido. Tá? Os aromatizantes, eles atribuem aroma e sabor, ok? Naqueles alimentos. E eles são amplamente utilizados em produtos com durabilidade muito longa, com tempo de prateleira muito longo, para preservar o sabor daquele alimento e você não ter perda comercial com aquele produto. Tá? Temos diversas classes de aditivos alimentares, e só para relembrar que o objetivo desses aditivos, além de preservar as características vendáveis desses alimentos, também é preservar a qualidade desse alimento ao longo de todo o processo, que vai desde a produção até o consumidor final. Isso é primordial. Isso é segurança, ok? Você tem que assegurar que aquele alimento está em ótimas condições de consumo. A segurança dos aditivos, ela é primordial. Isso supõe que antes de ser autorizado o uso de um aditivo em alguns alimentos, esse deve ser submetido a uma adequada avaliação toxicológica. Não adianta eu ter um aditivo que ele tem um efeito magnífico, mas numa concentração tão alta que acaba sendo nocivo ao corpo humano. Ou, se for produto para consumo animal, aquela ração, aquele suplemento, ok? Então, aquele aditivo ele tem que ser inerte ao corpo, tanto em relação a poder nutricional, quanto em relação à toxicidade, tá? E que se deva levar em conta, entre outros aspectos, qualquer efeito acumulativo. Se eu consumo uma vez aquele alimento, eu não percebo aquele efeito. Mas se é um alimento que eu consumo de forma recorrente,
Não precisa ser diário, mas pode ser semanal, alguns tipos de biscoito em relação à alimentação infantil. Crianças comem biscoitos, às vezes, 1 a 2 vezes na semana, que é muito frequente. Isso, ao longo da vida, esses aditivos que estão presentes nesses biscoitos, eles vão se acumulando. Então, tem-se que pensar em efeito acumulativo a longo prazo. Tá? Efeito sinérgico. Efeito sinérgico é quando duas substâncias diferentes se encontram e isoladas, cada uma tem um perfil diferenciado, mas quando elas se encontram, elas promovem um efeito outro efeito. Um efeito diferente do esperado, muito fora do objetivo final daquele produto. Tá? E de proteção também decorrente do seu uso. O uso de aditivos deve ser limitado a alimentos específicos, em condições específicas e ao menor nível para alcançar o efeito desejado. Devem ser utilizados em concentrações tais que sua ingestão diária não supere os valores de ingesta diária aceitável, IDA, recomendados. A necessidade tecnológica do uso de um aditivo deve ser justificada sempre que proporcionar vantagens de ordem tecnológica e não quando essas possam ser alcançadas por operações de fabricação mais adequadas ou por maiores precauções de ordem higiênica ou operacional. Ou seja, se você tem um recurso, né? Se você consegue obter qualidade microbiana, se você consegue ter um produto estável, se você faz a higienização do seu equipamento 2 vezes entre cada uso, se você dobra a limpeza entre os lotes da produção daquele alimento, isso faz com que você use menos conservante, com o objetivo de impedir o crescimento microbiológico. Esse procedimento de limpeza dupla daquele equipamento de produção do alimento, ele é recomendado, ele vai ser empregado ao invés do excesso do recurso do conservante. Tá? É isso que quer dizer. Tanto aqui, se você esse exemplo ele alcança tanto a ordem higiênica, que é a questão do aumento, né, da higiene, e operacional, porque passa a ser parte do protocolo de produção você aumentar o número de higienizações, ok? Então essa foi nossa aulinha. Por favor, assistam com carinho. Tenham uma ótima manhã, tarde, noite. Bom final de semana, boa semana. Tchau, tchau.